Olá, seres de luz! Sejam muito bem-vindos ao canal. Sou extremamente grata pela presença de vocês aqui. Meu nome é Edna Carvalho. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já teria que ter trazido ele já há algum tempo, mas eu acabei colocando ele de lado para trazer sobre as crenças e sobre a vibração e sobre muitas outras questões. Mas vamos lá ao assunto, né? O assunto hoje é arquétipo. O que é? Como pedir, o que pedir, se não sou ressonante, como é que eu faço para usar esses arquétipos no meu dia a dia, como é que funciona esse arquétipo, e já de início eu vou falando para vocês. Arquétipo é o seguinte: da mesma maneira que tem o poder de alavancar a sua vida, se você escolher um arquétipo que tem a conotação negativa, pode arrastar a sua vida na lama. Serve para impulsionar, como também para derrubar. Então vamos lá. O que é o arquétipo? Um arquétipo é a energia primordial que foi criada sobre aquela determinada situação. Quando eu falo assim, determinada situação, é uma maneira mais simples de explicar que, por exemplo, o primeiro professor, vamos colocar assim, que foi criado no universo. Então, toda a energia de sabedoria, de entendimento, a maneira dele explicar, a maneira dele colocar, toda essa energia que engloba essa consciência do primeiro professor, a gente chama de energia primordial. Por quê? Foi a primeira energia que foi criada para aquela área ou aquela situação. Então, a energia da determinação, a energia do foco, a energia da prosperidade, a energia da abundância, tudo isso em um momento teve uma energia primordial para criar cada uma dessas situações, cada um desses itens. E hoje a gente pode usar isso como animais, a gente pode usar símbolos, nós podemos pedir simplesmente, se nós somos ressonantes, a energia primordial daquela situação que a gente quer. Por exemplo, eu quero determinação. Então, na minha ressonância, eu peço o arquétipo da determinação. Eu quero me tornar uma youtuber, né? Estou aqui com vocês. Eu quero me tornar uma youtuber. Então, eu peço na minha ressonância o arquétipo do youtuber. O que é o arquétipo do youtuber? Todas as características, toda a energia primordial que foi criada para o primeiro youtuber que surgiu. Então, tudo que o primeiro youtuber foi desenvolvendo, foi aprendendo, foi criando, a maneira dele se portar, a maneira dele pensar, a maneira dele agir, a maneira dele se posicionar, toda a energia que foi criada, primordial, tá ali no arquétipo do youtuber. Então, como que o youtuber tem que ser? Como que o youtuber tem que pensar? Como que o youtuber tem que agir? Qual é a energia que o youtuber precisa? Qual o magnetismo que o youtuber precisa? Então, toda essa energia primordial é criada ali para aquele ser, para aquela situação. Então, se eu quero me tornar um youtuber, eu peço o arquétipo do youtuber. Se eu não sou ressonante, eu posso pegar o símbolo de um youtuber que eu acho famoso, que eu admiro, que eu acredito, enfim, e usar ele como símbolo. Quem absorve toda essa energia é o nosso inconsciente. Tá? Então, quando a gente usa símbolos, também funciona de forma extraordinária. Por isso que eu tô falando aqui para vocês. Para quem é ressonante, pode pedir na sua lista de pedidos. A dica para a lista de pedidos eu aconselho, Edna, isso eu tô falando assim, por experiência, tá? Tô falando por experiência para vocês, que eu não peço arquétipos de animais e nem símbolos quando eu peço na minha ressonância. Na minha lista de ressonância. Por quê? Também explico para vocês. Nós somos seres humanos, somos dual. Então, nós temos o nosso lado positivo e negativo. Nós temos o nosso lado luz e também nós temos o nosso lado sombra. Muitas sombras são conscientes, mas muitas sombras são inconscientes. O que são as sombras, Edna? Tudo aquilo que a gente esconde, tudo aquilo que a gente não quer admitir que nós somos, tudo aquilo que nós não acreditamos que nós temos, que a gente só vê no outro. Ou tudo que é negativo a gente não enxerga em nós só enxergamos no outro. Então tudo isso fica em nós. Nós temos tudo isso. E eu costumo dizer que os outros são apenas espelho. Nós vamos utilizar um arquétipo. Nós temos que ter essa preocupação
de qual é a sombra que existe em mim, que existe também nesse arquétipo, porque quando eu estiver fazendo uso desse arquétipo, vai ficar mais visível, vai ficar mais claro, vai potencializar mais essa sombra que existe em mim. Então, quando eu peço na ressonância, eu não peço animais, nem pessoas, salvo, acho que eu pedi 3 pessoas, se eu não me engano. Eu pedi Cleópatra, Nefertiti e Marilyn Monroe. Mas eu conheço a sombra, né? Estudando elas, eu conheço o lado sombra delas e eu sei que de todas elas eu tenho um pouco em mim, sim. Então, se eu tenho em mim, eu tenho que ter o cuidado de observar que quando essa sombra em mim estiver aflorando, eu tenho que entender que é o impulso também do arquétipo que eu estou usando. E aí eu tenho que baixar a minha bola, dar uma segurada, porque ele vai fazer o quê? Ele vai trazer à tona a sombra que existe tanto consciente como inconsciente em mim. Esse é um dos aspectos muito importantes que precisa observar quando você vai usar um arquétipo. Na ressonância, não aconselho você pedir animais justamente por isso. Porque você muitas vezes não conhece, não sabe qual é a sombra que existe nesses animais ou nessas pessoas. Lado sombra, por quê? Porque o lado sombra, Edna, o arquétipo, ele não tem que ter sombra, tá, gente? A sombra exacerbada é a sombra que existe em nós. Isso a gente também tem que observar. Só que quando a gente pede, por exemplo, uma Cleópatra, que nós sabemos que a Cleópatra era uma pessoa que se colocava, uma pessoa que mandava, uma pessoa que governava, uma pessoa que tinha que se impor, uma pessoa que de certa forma era considerada como arrogante, como prepotente. Existem várias situações na Cleópatra que, como uma pessoa da corte, uma pessoa, ela precisava ter todo esse posicionamento. Então, se eu sei que eu tenho alguns aspectos dessa sombra, quando eu peço um arquétipo que tem essa sombra, ele vai exacerbar, ele vai trazer para fora tudo isso para que eu venha trabalhar. Também é uma maneira de cura. Se você quer curar a sua sombra, se você quer enxergar a sua sombra, se você quer acolher as suas sombras, então tudo bem. Tem que observar bem isso, porque tem pessoas que falam assim, eu comecei a usar o arquétipo do tigre, nossa, como eu fiquei raivoso, eu fiquei mal-humorado, eu fiquei... Por quê? Porque o tigre, ele tem esse lado dele, ele não tem muita paciência, ele oscila muito de humor, entende? Ele tem foco, ele tem determinação, ele tem várias qualidades com o lado luz, mas ele também tem o lado sombra. Mas por que tem o lado sombra? Porque ele tem o lado primitivo, ele é um animal, ele precisa sobreviver. Então, quando nós pedimos animais ou quando nós pedimos pessoas, a gente tem que observar que essas pessoas têm o lado humano ou animal para sobreviver e para vivenciar todo o papel dele aqui no nosso planeta, certo? Então, quando vai pedir na ressonância, eu peço determinado mesmo, tipo assim, para cada área, eu quero abundância, eu peço o arquétipo da abundância, se eu quero determinação, o arquétipo da determinação, e assim sucessivamente. Quando nós vamos usar símbolos, e animais e pessoas no nosso dia a dia, nós temos que observar isso, as nossas sombras. Por quê? Porque vai mudar em 24 horas, o arquétipo, ele é muito poderoso. Em 24 horas você já consegue perceber o impulso energético que você recebe do arquétipo. Uma outra coisa muito importante. Qual é a intenção para você usar aquele arquétipo que você escolheu? Essa é uma chave, assim, primordial para você saber. Você tem que saber qual é o propósito do uso daquele arquétipo. Então, por exemplo, se eu quero foco, determinação, se eu quero concentração, eu vou pedir o tigre. Entendendo que o tigre também tem aquele lado lá de ser mal-humorado, de não ter paciência, de ficar irritadiço. Então, quando eu percebo que eu tô entrando nessa onda do negativo, eu já sei que o arquétipo tem essas características, então eu seguro a onda. Falou, opa, Edna, segura a onda aí, porque é o impulso do arquétipo que você tá recebendo. Então, vamos trabalhar a sua irritação, vamos trabalhar seu mau humor, essa sua oscilação, que agora eu tô legal, daqui a pouco qualquer coisa tá me irritando. Então você tem que, a sua sombra vai aparecendo e você vai trabalhando ela, vai acolhendo a sua sombra, não é lutar contra a sombra que não funciona, tá, gente? Então essas dicas em relação aos arquétipos é extremamente importante, porque quando eu comecei a fazer o estudo do caminho das palestras, depois me tornei ressonante, há quase 3 anos tudo isso, porque só de ressonante tem mais de 2. Então o que acontece? Eu tinha muitas dessas dúvidas, mas como que age? Como é que funciona? Eu posso usar qualquer arquétipo? E sempre, gente, para que você quer?
Qual é o objetivo? Você tem que ter um objetivo. E quando você vai usar o arquétipo com um objetivo determinado, você intenciona isso. Então você vai olhar para o arquétipo para você ativar, porque tem gente que coloca sons, tem gente que fica 1 minuto olhando pro símbolo. Eu, Edna, uso no meu celular e uso no meu computador. E outra, gente, eu não fico lá horas e horas olhando ou fazendo meditação, não faço nada disso. O celular é um instrumento que a gente está com ele praticamente 24 horas. A gente praticamente dorme com o celular. Porque até para fazer meditação a gente usa o celular para colocar o fone de ouvido. Então de manhã a primeira coisa que você faz é pegar o celular. O celular está na sua mão o dia inteiro. Então você coloca lá na tela de bloqueio do seu celular. Você coloca como fundo no seu celular. Então você vai passar o dia inteiro mandando essa mensagem para o seu subconsciente. Se é o subconsciente que rege a nossa vida, ele vai estar recebendo a informação e vai estar trazendo esse impulso para nós durante o dia, certo? Outra coisa importante, ativei lá o arquétipo, escolhi o arquétipo, já sei qual é o lado negativo do arquétipo, eu já intencionei o que eu quero com aquele arquétipo. Por exemplo, eu preciso estudar, eu preciso ter mais entendimento do que eu estudo, eu preciso ter mais sabedoria quando eu vou explicar sobre as coisas que eu estou estudando, eu preciso internalizar tudo isso, eu preciso ter sabedoria ao lidar com as pessoas, através do conhecimento que eu quero adquirir e tudo mais. Então eu vou usar a coruja. A coruja tem o lado negativo, que é passar o dia inteiro dormindo e a noite inteira acordada. Então, se eu já sei que o hábito desse animal, que é o lado primitivo dele, lembra, gente? Ele tem um lado animal para sobreviver, o primitivo e animal para sobreviver aqui no nosso planeta. Então, ele tem os hábitos dele, observar os hábitos dele. Observando os hábitos dele, você sabe que quando acontecer certos aspectos em você, você sabe que é por conta do impulso que você está recebendo daquela energia. Então, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu sou noturna, passo a noite inteira acordada, e lá durmo 3, 4 horas no dia, tô ótima, tô nova, ok, pra usar a coruja. Agora, se eu sei que eu preciso de no mínimo 8 horas de sono, de 8 a 10 de sono, e vou começar a usar o arquétipo da coruja, tenha certeza absoluta que você vai passar horas e horas da noite rolando de um lado pro outro da cama. E com um monte de insights, com um monte de pensamento, com um monte de coisas que você quer fazer. Porque a tua cabeça não vai parar. Você vai receber 24 horas por dia, 7 dias por semana, o impulso do arquétipo. Quando eu intenciono, como é que é intencionar, Edna? Eu não tô entendendo, porque às vezes as pessoas falam, mas a intenção e muitas vezes fica confuso pra gente, principalmente pra quem tá começando agora nessa área de autoconhecimento. E com tantas ferramentas e com tantas coisas aí que às vezes a gente fica meio maluco, não sabe nem o que vai usar. Não sabe nem o que fazer com tanta coisa. Como é que é intencionar? Então, se, por exemplo, hoje, já tem mais ou menos um pouco mais de um mês, eu tô usando a chave e tô usando o arquétipo da raposa. Quando eu escolho um arquétipo, qual é a intenção que eu tenho para escolher aquele arquétipo? O que eu quero adquirir? Qual é o impulso que eu preciso? Qual é o impulso que eu quero adquirir com aquela energia que eu vou estar ali acessando? E assim, ó, gente, 24 horas você já vê diferença, viu? É um negócio, assim, muito extraordinário. Vou intencionar. Escolhi a chave. Por que eu vou usar a chave? A chave mestra, ela abre todas as portas mentais, espirituais. Então, abre as portas da minha mente. Não vai existir mais barreiras mentais pra mim. Então, tudo que eu quiser fazer, tudo que eu quiser pensar, tudo que eu quiser, a maneira que eu quiser agir, eu não vou ter impedimento mental. E não vou ter impedimento físico também. É como se todas as portas, eu tenho a chave mestra de todas as portas que eu preciso abrir para alcançar um objetivo X. Então, eu uso a chave. Tô recebendo o impulso da chave o tempo todo. Eu escolhi a raposa. Por que você escolheu? Porque a raposa é estrategista, a raposa é astuta. E eu preciso disso, porque muitas vezes no meio onde a gente vive, na situação financeira, na situação do trabalho e tudo mais, nós precisamos ter astúcia. E muitas vezes eu sou muito ingênua em certas coisas, muitas vezes eu não tenho impulso.
Então, eu escolhi um animal que ele tá ali, ele observa, ele vê se dá, não dá, ele tem como ter estratégia. E eu preciso disso. Então, quando a gente vai escolher um arquétipo, a gente observa qual é o impulso energético que você está precisando, ou para uma área da tua vida, ou para saúde, ou para o trabalho. O que é que você precisa trabalhar com essa energia que você está escolhendo vivenciar? Observando sempre o lado, se escolhe símbolos, se escolhe animais, qual é o lado negativo de tudo isso? Para quê? Para quando você observar em você esses impulsos negativos, você saber que também faz parte do impulso que você está recebendo através da energia do arquétipo, que está trazendo para fora as sombras que já existem em você. Não é que o arquétipo vai criar uma sombra em você, não. Ele vai trazer à tona a sombra que já existe em você, certo? Existem alguns arquétipos que são negativos. Por exemplo, galinha. Galinha não é um arquétipo bom. É um arquétipo que cisca e ele vira comida. Todo mundo gosta de um franguinho assado, fala aí. Ou então uma galinha bem cozidinha, com quiabo. Então, quando a gente vai usar um arquétipo, a gente também tem que observar isso. Tem pessoas que usam arquétipos. Caveira, por exemplo. Caveira simboliza morte. Então, é um lado mais negativo, é uma energia densa, é uma energia pesada, não vai trazer impulso para você. Eu já vi muitas pessoas usando o diamante, mas você precisa entender o contexto do diamante. Você vai escolher um diamante, mas o diamante, ele é uma joia, ele traz o aspecto mental de que é muito dinheiro, de que eu sou rica, ok. Mas para ele se tornar um diamante, ele era uma pedra bruta. E qual foi todo o processo que esse diamante passou? Está impregnado na memória e na energia desse diamante e tudo isso. Você está preparado para passar por todo o processo que o diamante passou para ser lapidado e se tornar uma joia preciosa, uma joia rica, certo? Tem que observar essas coisas. Uma outra coisa muito importante. Tem pessoas que escolhem sereia, tem que observar, tem que investigar, tem que ver todo lado sombra. Entende? Um que eu nunca usei justamente por ser bem negativo. Não é que o arquétipo seja bem negativo, igual eu acabei de falar. Mas é que pra mim, pra eu, Edna, vamos lá, pra eu, Edna, eu considero negativo por alguns aspectos que eu observo nesse arquétipo. Por exemplo, tem muita gente que usa leão. O leão, ele, de certa forma, ele só traz beleza. Ele, se você quer realmente trabalhar a sua beleza, se impor, se colocar, aparecer, aí ok. Agora, se você tá procurando força, garra, energia para lutar, energia para caçar, energia para ir atrás, o arquétipo do leão, ele é meio preguiçosinho. Porque se você for observar o contexto do leão, é isso que tem que olhar em cada arquétipo que você vai trazer para você como energia primordial. Qual é o impulso que você quer, certo? Se você quer tudo isso que eu acabei de falar, de impulso, não, mas ele vai pra cima, não necessariamente. Se ele perceber ali que o grupo onde ele se encontra, onde ele está sendo atacado, ok, ele vai pra cima. Mas quem vai à luta, quem vai à caça, quem traz a caça, quem faz todo o trabalho duro é as leoas, certo? São as leoas. As leoas trazem, elas vão, caçam, matam o animal, trazem o animal e são as últimas que comem. Depois que todos os machos comem, os filhotes, aí o que sobra é o que a leoa come. Então também, se você vai usar a leoa, tem que observar todos esses aspectos. A leoa é como se fosse uma grande mãe. Você vai querer cuidar de todo mundo, você vai querer fazer as coisas para todo mundo e se sobrar para você, se der para você. Por isso que eu falo, estudar o arquétipo, mas não é estudar só luz e sombra, mas o contexto da criação desse animal ou desse símbolo, entende? Porque tem muitas pessoas que saem aí a louca, porque fulano disse, porque fulano falou, porque fulano usa, porque... Ok, mas e para você, o que é que você quer alcançar? Qual é o impulso que você quer alcançar com essa energia? Qual é a intenção? E falar. Quando eu estou ativando, eu coloco na minha tela de celular e eu converso com o arquétipo. Raposa, eu e você somos um. Eu e você somos um. Edna e a raposa é um. Nós somos um. Nós somos um. Eu estou internalizando a energia da raposa em mim.
Eu e a raposa, nós somos um. Entende? E falo para a raposa, falo para o arquétipo, eu quero ter estratégia, eu quero adquirir, e vou falando o que eu quero adquirir com aquele arquétipo que eu estou usando. Eu e a chave somos um, eu e a chave mestra somos um, eu e a chave mestra, é assim que eu ativo. Eu quero que seja aberta todas as portas mentais, emocionais e físicas nessa dimensão. Que não exista mais portas fechadas e nem barreiras. E todos os dias eu vou ficar repetindo tudo isso? Não, ativei, já intencionei qual é a energia que eu quero, o que eu necessito daquela energia e vou fazer as minhas coisas. Todos os dias eu pego meu celular 50 milhões de vezes, eu tenho que responder cliente o dia inteiro, eu tenho que mandar mensagem o dia inteiro, eu tenho que olhar e-mail, toda hora o celular tá na mão. Toda hora tem notificação do YouTube, amo quando vocês fazem comentários. Quando chega a notificação já vou lá para responder. Tô com o celular na mão o tempo todo. E as minhas imagens estão lá, na tela de proteção do meu celular. Na tela de bloqueio do meu celular. Da mesma maneira no meu notebook. Eu trabalho no notebook o dia inteiro. Quando eu não estou com o celular na mão, eu estou na frente do computador. E muitas vezes eu estou na frente do computador, vou usar o celular, a tela de proteção do notebook. Tá lá o arquétipo que eu quero receber o impulso de energia. Uma outra dica importante. Não usem arquétipos por longos períodos, porque você vai acabar se adequando àquela energia e não vai mais perceber esses impulsos que você vai recebendo. Então, o ideal é que você use a energia do arquétipo por 3 meses, mude de arquétipo, nem que depois de um tempo você volte para ele de novo, para você poder sentir, perceber o impulso que você está recebendo, que você está ali, né, como é que fala, se conectando. Porque senão é igual shampoo, a gente, né? Você começa a usar um shampoo e daqui a pouco o cabelo acostuma. Não adianta mais nada você tá usando aquele shampoo. Aí você tem que trocar de shampoo. É a mesma coisa com os arquétipos, tá? Por quê? Porque você acaba se conectando de uma forma com a energia que você não percebe mais o impulso. É como se fosse mornando. Você tá lá, você começou 220 Hz, 220 volts e tal. Daqui a pouco vai... Por quê? Porque você já assimilou ali. Então você não percebe mais esses impulsos. É questão de percepção mesmo, você não percebe. Não que as coisas não vão estar caminhando, não vai estar agindo, não vai estar fazendo, não. Mas você não percebe, certo? Então, eu uso no máximo 3 meses. Depois eu pego e troco. Aí depois de um período volto de novo para aquele outro arquétipo, se eu quero continuar ainda recebendo aquele impulso, porque tudo é o objetivo. Você pode usar para relacionamento, para vida financeira, para saúde, para tudo que você quer, todas as áreas da sua vida, desde que você tenha uma intenção, saiba qual é o propósito e escolha de forma a entender qual o lado positivo e negativo desse arquétipo. O lado negativo é o lado primitivo, o lado é como se fosse o ego do animal ou o ego daquele símbolo, aquela parte. Mas isso não quer dizer também que por ele ter isso, você tenha que sentir. Não, você só vai sentir esse lado primitivo do animal que você escolher, ou do símbolo. Quando eu falo símbolo, porque você pode usar uma sereia, porque você pode usar os deuses gregos, você pode usar várias simbologias, desde que você saiba a intenção que você está usando, trazendo para você. Isso é importante. Eu frisei várias vezes a intenção, para não sair por aí usando de forma aleatória, entendeu? E depois a vida vira de cabeça para baixo, não sabe nem o que foi que aconteceu. E observar. Dá uma estudada no arquétipo antes disso. Quero usar, por exemplo, a sereia. Então você vai observar quais são os aspectos negativos. Quais são os aspectos negativos que tem como lado sombra daquele arquétipo. Se você percebe que de certa forma pode desencadear em você, trazer à tona essas sombras e você não sabe lidar com as suas sombras, então é melhor que você escolha um outro arquétipo. Por quê? Porque todo e qualquer arquétipo vai fazer vir à tona as suas sombras. E se você não tá ali, de olho em você mesmo, lembra que em todos os outros vídeos eu falo que a gente tem que se auto-observar, observar os nossos pensamentos, observar os nossos sentimentos, observar como é que está o nosso dia, como é que eu estou hoje, o que eu estou sentindo hoje, aqui e agora, o que é que eu penso, o que é que eu sinto. Se você não tem esse controle e você não tem esse autoconhecimento de você mesmo, então você escolha um arquétipo que seja mais suave. Porque senão quando vier esses impulsos, com as suas sombras exacerbando, suas sombras saindo pra fora, você vai surtar, não vai saber o que fazer.
tá bom? Eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, que vou ter honra em responder todos vocês. E se forem muitas questões em relação aos arquétipos, eu gravo um novo vídeo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deixem um curtir, um comentário, para poder estar me ajudando e ajudando aí ao canal, para que essas informações cheguem a mais pessoas. Tá bom, meus amores? Um grande beijo no coração. Fiquem todos com o Criador. E não esqueçam, hein? Usem os arquétipos com sabedoria. Trazem impulsos extraordinários em 24 horas. Em 24 horas você já percebe a energia do arquétipo agindo em você. Certo?